Vamos ver aí na nossa lição as seguintes partes. Primeira parte, Eclesiastes, o livro e a mensagem. Tópico 1, datação do livro. Tópico 2, conhecendo o pregador. Na parte número 2, nós temos aí discernindo os tempos. Tópico 1, a transitoriedade da vida. Tópico 2, a eternidade de Deus. Na parte 3, veremos aí o tempo e as relações interpessoais. Tópico 1, na família. Tópico 2, no trabalho. Na parte número 4, nós veremos aí administrando bem o tempo. Tópico 1, evitando a falsa sabedoria e o hedonismo. E o tópico 2, evitando a falsa prosperidade e o ativismo. A nossa introdução aí diz o seguinte: muitos filósofos denominam os nossos dias de a era do vazio e das incertezas. Há uma explicação para isso: a rejeição à tradição bíblica propagada pelo cristianismo. Então, como o mundo, principalmente aí os seus líderes, que estão fundados aí em filosofias vãs, então eles, por desprezarem a palavra de Deus, por desprezarem o próprio Deus, por tentarem viver sem Deus, eles acabam por não terem um real conhecimento do que é a vida, do que é o período em que nós estamos aqui na Terra. Eles não conseguem discernir que esse período que estamos aqui na Terra é um período de construção do nosso futuro com Deus ou do nosso futuro sem Deus. Então podemos perceber aí o desencadeamento desse processo na relativização da ética e na total rejeição à verdade absoluta. Então essas pessoas que tentam viver aí sem Deus, vivem no relativismo, tudo é relativo, tudo eles têm uma lógica, tudo eles têm aí uma explicação e procuram viver como se Deus não existisse. Eles então rejeitam a verdade absoluta que está na Bíblia. Eles não se baseiam pelo que está na Bíblia. Tudo eles conseguem uma explicação humana, uma explicação puramente humana, diabólica, afastada da verdadeira palavra de Deus, da verdadeira bondade, do verdadeiro amor de Deus, e tentam buscar sempre o conhecimento das coisas sem colocar Deus como o Criador de todas as coisas. Neste ambiente de contradições filosóficas, não existe verdade, e sim verdades desprovidas de qualquer sentido. O livro de Eclesiastes mostra a crise de um homem que vive a falta de harmonia existencial que hoje presenciamos. Então o livro de Eclesiastes vai mostrar exatamente Salomão quando ele está sem a orientação de Deus, quando ele está aí a sua própria sorte, quando ele está vivendo a sua própria maneira, a maneira do mundo, a maneira de Satanás. E isso causa no homem exatamente uma crise existencialista. O homem começa a pensar de maneira que tudo que ele tenta construir, ele chega ao final e vê: para que eu construí? Então tudo que ele faz, ele chega à conclusão de que tudo que ele fez não serviu de nada, não tem proveito para ele. Por mais sábio que seja um homem, ele vai descobrir que essa sabedoria só vale a pena se for a sabedoria de Deus e se for feita alguma coisa para Deus com essa sabedoria. Caso contrário, essa sabedoria não terá nenhum valor, será pura vaidade. Se o homem for rico, ele também vai descobrir que a riqueza não lhe causa felicidade, não lhe causa tanto prazer como ele desejava, e isso vai frustrá-lo. Então tudo que o homem fizer, pensar, tudo que o homem construir, toda a sua vida aqui na Terra vai causar uma frustração terrível, porque o homem não vive com Deus, o homem não considera Deus, então perde todo o sentido. Aquilo que o homem pensa, que o homem faz, tudo perde o sentido. É pura vaidade, como o autor Salomão diz aqui. O importante mesmo é viver com Deus e para Deus e fazendo a obra de Deus. Então nós teremos proveito na nossa vida e em tudo que fizermos aqui nessa vida.
Procurando viver intensamente a vida, ele mergulhou então no mundo duvidoso e sensual para descobrir que a vida sem Deus é um mergulho no vazio e uma corrida atrás do vento. Na parte 1 nós temos aí Eclesiastes, o livro e a mensagem. Tópico 1, datação do livro. Tópico 2, conhecendo o pregador. Vamos ver então o tópico 1, datação do livro. Estudos indicam que o relato dos fatos ocorridos em Eclesiastes podem ser datados por volta do ano 1000 a.C., período no qual o rei Salomão governava Israel. De fato, o próprio Eclesiastes diz ser o rei Salomão o autor da obra sagrada. Eclesiastes 1:1, confere aí com o versículo 12. Então a mais provável data aí é 1000 anos antes de Cristo, aí período em que o rei Salomão governou Israel. Então filho de Davi com Batseba. É Salomão que é esse rei que escreve então esse livro Eclesiastes. Vamos ver em tópico 2 então, que diz aí, conhecendo o pregador. Então Salomão identifica-se como pregador, traduzido do hebraico goelet. Então a palavra pregador deriva de kaal, expressão que possui o sentido de reunião ou assembleia. A Septuaginta, que é a tradução da Bíblia hebraica para o grego, traduziu aí goelet como seu equivalente grego eclésia, daí o nome Eclesiastes, uma referência a alguém que fala ou discursa em uma reunião ou assembleia. Então o próprio Salomão se denomina aí como um pregador. Então pregador aí é aquele que reúne aí diversas coisas, diversos fatos, e ele explana isso, ele explica isso a uma assembleia, a alguns ouvintes. Então pregador aqui significa que Salomão pega e faz um resumo da sua vida e ele prega isso, ele ensina sobre isso, ele fala em detalhes sobre isso. Então ele vai reunir aqui detalhes da sua vida, da sua experiência sem Deus e da sua experiência com Deus. Então o pregador aí foi Salomão, que já estava velho, mas tinha uma visão bem realista da vida. Conforme registradas em Eclesiastes, e embora retrate um período de declínio político, moral e econômico de Israel, suas palavras apontam para Deus como a única fonte de satisfação, realização e felicidade humana. Então Eclesiastes é escrito no final da vida de Salomão, quando ele já estava velho, e num período de decadência de Salomão e de todo Israel junto com ele, porque Salomão estava vivendo em idolatria, Salomão estava vivendo em adultérios, estava vivendo uma vida de prazeres sexuais, sensuais, materialismo, e tinha então deixado de estar debaixo da potente mão de Deus, e resolveu então viver a sua própria vida, a sua própria maneira. E é o perigo que acontece com todo ser humano. Conhece a Deus, recebe de Deus as suas bênçãos e de repente resolve viver sem Deus, achando que aquilo que ele ganhou de Deus é dele, propriedade particular, e não pertence mais a Deus. Então ele começa a aproveitar isso que ganhou de Deus, tentando viver de toda maneira sem Deus. É um perigo muito grande que ocorre com muita gente. Começa a se achar aí autossuficiente e parece que a pessoa passa a endeusar-se a si mesmo. Então é um perigo grande e que deve ser corrigido, e isso só pode ser corrigido com a humildade, só pode ser corrigido com aí o arrependimento, com a entrega total da vida a Deus. E nós vamos ver que, graças a Deus, Salomão chega a essa conclusão no final da sua vida, reconhecendo o poder e a soberania de Deus. Na parte 2 nós temos aí discernindo os tempos. No tópico 1, a transitoriedade da vida, e no tópico 2, a eternidade de Deus. Então no tópico 1, a transitoriedade da vida. Um tema bem claro em Eclesiastes é o da transitoriedade da vida. Ela é efêmera, passageira. E Salomão estava consciente disso. Eclesiastes 1:4. Sendo a vida tão curta, que vantagem tem um homem de todo o seu trabalho que ele faz aí debaixo do sol? Eclesiastes 1:3. Esse é o dilema que Salomão procura responder. Então a vida é transitória, é o quê? É efêmera, passageira. Então
Então a vida é muito curta e passa muito rápido. Então, se nós analisarmos bem, o que adianta o homem trabalhar e daqui a pouco ele vai deixar tudo por aí e do jeito que ele chegou, ele vai embora, ou seja, sem nada. Então, o homem olhando para isso, dá uma frustração muito grande de perceber que trabalhou demais e não terá nenhum proveito desse trabalho, porque ele partirá sem levar nada que ele construiu, que ele adquiriu com o seu trabalho. Então isso causa aí o quê? Uma tristeza, né? Uma conclusão triste na vida do homem de que ele trabalhou em vão. Então o que acontece? Se o homem não tem Deus, ele vai chegar exatamente a essa conclusão. Isso vai lhe causar uma grande frustração. Agora, se ele trabalhou e ao mesmo tempo estava servindo a Deus e o seu trabalho serviu para fazer alguma coisa para Deus, então no final ele vai descobrir que a sua vida teve um grande valor aqui na terra, foi muito importante e produziu frutos para Deus, para o reino de Deus. E nós sabemos que existe um galardão preparado para tudo o que nós fizemos aqui na terra. Todas as nossas obras serão julgadas no tribunal de Cristo e terão ali um galardão devido a esse trabalho. Então, vale a pena trabalhar, desde que nós estejamos trabalhando para Deus e com Deus. Então, a vida é passageira, dura pouco, por isso muitos buscam satisfazer-se de várias formas. Aos que acham que a sabedoria resolverá o seu problema. Outros buscam preencher a sua alma com os prazeres dessa existência. Ainda outros recorrem às riquezas. E por último, há aqueles que se autorrealizam no trabalho. Tudo é vaidade. O centro da realização humana não está nessas coisas. Então, uns vão buscar aí a sabedoria, outros vão buscar a riqueza, outros vão buscar os prazeres sexuais,